É com imenso prazer que damos início à primeira sabatina eleitoral no Instituto Federal de Alagoas, Campus Penedo, com o tema Políticas Públicas e a Cidade de Penedo. Primeiro estava a candidata Ivana Toledo, que não apareceu. O senhor Márcios Beltrão. Obrigado, gente. Obrigado. O doutor Raimundo. E o candidato Zé Alves. Candidato Márcios Beltrão, por favor, o senhor tem a palavra para as considerações iniciais, querendo usá-la. Primeiramente, obrigado. Para baixo. Para baixo. Primeiramente, gostaria de dar bom dia a todos aqui presentes, parabenizar a instituição, Instituto Federal de Alagoas, na pessoa do professor Fábio, que tomou a iniciativa de convidar aos 4 candidatos a prefeito. É Pablo, é? É o Fábio, desculpe, Pablo. O professor Fábio, que tomou a iniciativa de convidar os 4 candidatos a prefeito a poder estar aqui hoje para discutir com essa juventude. Estou muito à vontade aqui nesse momento. É uma satisfação muito grande a gente ver um sonho antigo concretizado desta forma que aqui está. Responsabilidade social e, acima de tudo, a questão da integração da juventude na política. Porque, independente de quem vota ou deixa de votar, os representantes serão escolhidos. Quando se vota branco ou nulo, alguém vai escolher no seu lugar quem vai governar uma cidade, quem vai ser deputado federal e outras coisas mais. E dizer que quando a gente sonhava em poder participar e em trazer essa instituição para cá, lá no ano de 2008, no início de 2008, eram milhares de municípios disputando a vinda do IFAO, as prefeituras, todas elas, naquele momento, elaboraram projetos. Eu estava prefeito naquele momento, o Pedro Soares, que aqui está presente também, foi o nosso coordenador do projeto do IFAO. Conseguimos ser contemplados como primeiro lugar em Alagoas a instalar a instituição e buscamos as parcerias com as outras prefeituras. A questão da área, eu quero aqui de público, não sei se a maioria dos jovens que aqui está presente sabe, eu fui pessoalmente a São Miguel dos Campos, na sede da usina Marituba, para poder falar com o proprietário do terreno, que é o Dr. Fernando Farias, o proprietário do Grupo Caso Lira, onde ele doou toda esta área aqui para implantar essa instituição. E dizer que fico muito contente com os avanços alcançados nesses últimos tempos. E dizer que são 94 funcionários que aqui trabalham. 94 funcionários. E uma folha mensal de R$1 milhão e são investidos aqui no ensino de vocês. E o custo de cada aluno que aqui tem é em torno de R$14 mil. Eu fico muito contente de saber que o investimento que está acontecendo em Penedo está melhorando a qualidade de ensino e a responsabilidade social e política da juventude. São 155 concluintes já dos cursos de meio ambiente e açúcar e álcool. E do todo, hoje estão matriculados nos cursos técnicos 575 alunos e 280 no EAD. Então, 855 alunos dessa instituição. Então, fico muito feliz e à vontade de aqui estar, me colocar à disposição. O professor Paulo me perguntava aqui se ao final poderia abrir perguntas à plateia aberta. Por mim, não tem problema algum. A gente está aqui à disposição de vocês. A gente está aqui à disposição de vocês para tirar as dúvidas e conquistar os votos indecisos. Parabenizar o companheiro e amigo Raimundo, independente da gente estar, cada um levantando uma bandeira diferente, mas há um respeito mútuo entre a gente. O nosso nível de campanha, o meu é totalmente propositivo e eu tenho certeza que o que depende de Raimundo também em proposição.
é um médico respeitado na sociedade, e é nesse clima de respeito entre as partes, independente de quem a gente vai tocar, respeitando vocês acima de tudo, aos professores e ao Instituto Federal de Alagoas, parabenizar mais uma vez por realizar aqui esse momento ímpar, o primeiro da história, e eu me sinto um pouco responsável por isso também, transmitir isso a vocês. Um forte abraço a todos e muito obrigado por estar aqui nesse momento. Agora o Dr. Raimundo com as suas considerações. Bom dia a todos. Eu gostaria de saudar a toda a comunidade do IFAL no nome de uma aluna que eu gosto muito e conduziu brilhantemente a tocha olímpica. A aluna dessa instituição é Luísa dos Santos Santana. Então, em nome dela, eu gostaria de saudar todos vocês e dizer que é muito importante esses momentos, principalmente com a juventude. Nós precisamos participar ativamente da política. A política, ela é a melhor maneira de se fazer o bem de uma maneira profícua, de uma maneira séria, desde que se pense em fazer política, na essência da palavra, não política. Politicagem não é bom. E principalmente hoje, quando nós vemos os desmandos, nós vemos as lava-jatos que já vai na 35ª, 36ª e que vai continuar, é mais importante ainda a participação da juventude. Criticando, decidindo, então a participação da juventude é fundamental. E nesse momento é essencial. Nós estamos numa disputa política na cidade de Penteiro. Nós somos adversários políticos, mas não somos inimigos, nunca fomos, nem seremos. Porque as proposições de cada candidatura, elas estão sendo postas, estão sendo avaliadas e serão avaliadas. E no dia 2, o povo dará, né, com a decisão de cada um de vocês. Nós não somos inimigos, nem com o prefeito Márcio, nem com as outras candidaturas, que infelizmente não deram o devido valor a um debate, a uma conversa, a uma sabatina salutar. A gente não pode falar em cidadania, a gente não pode falar em democracia, se a gente não vivencia. É muito falso, é muito superficial. Não, vamos, a cidadania, vamos vivenciar a cidadania. É discussão de posições opostas. Eu penso de uma maneira, o prefeito pensa de outra, a outra candidata pensa de outra maneira, mas nós precisamos ter um ponto comum. E esse ponto comum, o ponto comum é maior. Um ponto comum, gente, que é a nossa comunidade. A gente tem que pensar nela, na nossa cidade, nós vivemos aqui. Então a gente tem que se ligar, tem que pensar nela. Então, parabéns ao professor Pablo, a equipe da coordenação e principalmente a todos vocês que estão aqui na manhã. Para que as perguntas não sejam sempre direcionadas ao candidato Márcio e ao candidato Dr. Raimundo nessa ordem, vamos inserir ali na caixa alguns números. O número 1, que seria por ordem alfabética da Ivana Toledo, que não está, eu não vou botar ali, nem o número 4, que seria o de Zé Alves. Estão aqui o número 2, do candidato Márcio, e o número 3, do Dr. Raimundo. Cada candidato terá 5 minutos para responder as perguntas. Só pedimos respeito ao tempo, respeito ao tema e respeito mútuo. Se um candidato estiver discorrendo sobre um tema
e ofender diretamente o seu adversário, o seu tempo será finalizado e daremos prosseguimento à sabatina. Convido agora o professor Pablo Pinheiro para abrir essa nossa primeira sabatina inicial, essa nossa primeira sabatina eleitoral. Normalmente essas ações estão restritas aos eventos como Dia Mundial da Água, Dia da Árvore, Dia da Educação Ambiental, mas ações contínuas do dia a dia, ações de fiscalização sobre degradação do meio ambiente, ações de reflorestamento de matas ciliares, reflorestamento de áreas que foram degradadas e que devem ser recuperadas, proteção de mananciais, planejamento da gestão dos resíduos sólidos daqui do município, criação do Conselho Municipal do Meio Ambiente. Nós não temos conhecimento, é bom que a gente agora seja esclarecido a questão desse Conselho Municipal do Meio Ambiente. Como está o Plano Municipal de Meio Ambiente do município de Penedo? Essas questões me enviam a todo momento, e nesse momento eleitoral eu disse, é oportunidade, vamos convidar os candidatos e saber quais são as propostas dele para essas questões. E percebo que se isso de fato for implementado, criam-se demandas de serviços para os nossos alunos, sejam os alunos especial de meio ambiente ou de açúcar e álcool, porque açúcar e álcool também trabalha com questão ambiental, pode fazer análises relacionadas ao meio ambiente. E surgindo a necessidade de controlar a degradação do meio ambiente aqui em Penedo, surge a necessidade de profissionais se empenharem na solução desses problemas. E aí eu quero muito que os meus alunos, ao se formarem, eles tenham essas possibilidades. Eles não fiquem, depois de se formar, com possibilidade de trabalhar apenas com aquilo que o ensino médio te oferece, mas também aquilo que o curso técnico do meio ambiente possa oferecer. Então, muitas oportunidades irão surgir a partir do momento da implementação dessas políticas e que saberemos que os candidatos, sendo eleitos, irão se comprometer com o andamento dessas ações. Agradeço mais uma vez a presença de todos. Vamos dar início a essa sabatina, que será um momento muito especial. Tema: Política Municipal de Meio Ambiente. Questão: as políticas públicas de meio ambiente são competência comum de todos os entes federados e devem envolver a sociedade, tal como prevê a Constituição Federal. Um dos gargalos do sistema é a fragilidade institucional dos fóruns criados à pactuação de políticas entre entes federados e entre órgãos do governo federal, o que compromete a gestão ambiental compartilhada. Os municípios têm papel fundamental na implementação dessas políticas, em especial a Política Municipal do Meio Ambiente. Como o candidato percebe a importância dessas políticas voltadas para a questão ambiental? Vamos ver quem será o primeiro. Número 2, o candidato Márcio Beltrão. Bom que o tema foi propício, inclusive pelas colocações do professor Paulo aqui, colocadas inicialmente, com relação à questão de ausência de políticas públicas de meio ambiente. Muito salutar e que a gente vai esclarecer. Primeiro, a política de fiscalização ela é feita em Alagoas. Somente o município de Maceió, que tem uma estrutura consolidada, ela é feita totalmente pelo IMA, o Instituto do Meio Ambiente de Alagoas. Toda a ação fiscalizatória é feita pelo IMA, inclusive colocada uma unidade do IMA aqui na cidade para, de alguma forma, facilitar o acesso do cidadão às licenças ambientais extremamente necessárias para que as empresas sejam abertas. Hoje, para qualquer obra que se realize, seja a prefeitura ou a iniciativa privada ou cidadão, é preciso que tenha a liberação das licenças ambientais e o IMA que faz hoje essa situação. Com relação à recomposição de matas ciliares, mananciais, a prefeitura ela tem agido junto com o Comitê de Bacias Hidrográficas de São Francisco, no sentido não de trabalhar somente aqui nessa região, porque não adianta você trabalhar em
pequeno pedaço da costa do São Francisco e os demais continuarem a jogar dejetos no rio, fazendo com que haja desmatamentos. Infelizmente, Penedo ainda, quem trabalha com cana-de-açúcar ainda faz o plantio nas margens do São Francisco, colocando os dejetos dos venenos de cana para poder matar agrotóxicos. Os agrotóxicos utilizados no plantio da cana, eles são depositados nos rios após a queima e a chuva que vai dando para o Rio São Francisco. Em Coruripe, em Maragogi, em São Luís do Quitute, isso já foi resolvido, mas infelizmente em Penedo ainda não foi e ainda permanece. É importante que haja uma fiscalizatória maior. O Conselho de Meio Ambiente é uma coisa que muito me orgulha. Eu quero aqui fazer menção à presença da Rose, egressa do curso de Meio Ambiente aqui, e ineditamente a Prefeitura, através pela meritocracia em Alagoas, no primeiro caso, posso aqui afirmar, aonde pelas regras colocadas pelo Instituto Federal de Alagoas, mediante um exame seletivo, ela foi escolhida de vocês para poder ser a coordenadora de meio ambiente do município de Penedo. Isso é uma integração. O Instituto Federal hoje participa da gestão do meio ambiente em nossa cidade. E o Conselho do Meio Ambiente já tem algum tempo que já foi protocolado aqui a indicação de um membro para indicar para compor o Conselho de Meio Ambiente do município. Eu peço ao professor Pablo que procure a direção do IFAO para resgatar essa documentação e encaminhar a indicação do nome, porque é importante a participação de vocês na questão do Conselho do Meio Ambiente. Falar sobre as atividades, dia da árvore, dia do meio ambiente, isso é obrigação. Mas fazer o que nós estamos fazendo aqui, e eu tenho certeza que uma boa parte dos alunos que estão presentes aqui, efetivamente estão sempre junto com a coordenadora Rose, fazendo com que a gente faça a questão de reflorestamento da mata nativa, principalmente na parte alta da cidade, a exemplo de bairros como Mata Atlântica, como Marisa Letícia e outros bairros. Foram mais de 3.000 árvores plantadas até o presente momento, em parceria com o IMA, que tem uma estufa de mudas de vegetação nativa da Mata Atlântica Antiga, como os ipês amarelo, rosa e todos os outros árvores que aqui resistiram na época da colonização do Brasil, quando os portugueses descobriram o nosso país. Então, efetivamente, a gente tem agido com uma seriedade muito grande. Com relação à fiscalização, nós estamos, através do consórcio Conisul, eu sou o presidente e criador do consórcio, ele age também na área de meio ambiente, e a pergunta tem a ver também com a política de resíduos, não, né? Ainda não. Então, a gente está presidente do Conisul, e logicamente que através de uma conjectura de articulação política com os demais municípios, quantos minutos? Tá bom? Está só concluindo. Uma articulação, o Raimundo pode passar um pouquinho só também, 30 segundos. Uma articulação política com os outros municípios do Conisul, que são 14 no total, a gente está a montar uma estrutura de fiscalização. Logicamente que em determinadas áreas a gente não teria capacidade, porque a composição da estrutura de fiscalização depende de várias profissões de nível superior, a exemplo de geólogo, a exemplo de arquiteto, de engenheiro civil, engenheiro do meio ambiente, advogado, e todas as questões elas são uma situação componente que encarece as liberações ambientais, então está fruto de um estudo. Então, agradeço e muito obrigado a todos. Propícia de mais uma pergunta. Quando a pergunta é como o candidato percebe a importância dessas políticas voltadas para a questão ambiental? Se nós formos olhar o que está na lei 1182 de 2003, essa lei fantástica, mas precisa sair do papel. Exatamente isso que o candidato mencionou. É muito bonito, mas está aqui no papel ainda. Precisa sair do papel. A lei contempla o licenciamento ambiental, a educação ambiental, contempla todas as questões
vinculadas a essa pergunta. Mas essa lei é de 2003, já se vão 13 anos. E a lei diz que o município estabelecerá diretrizes, ela diz que tem que exigir autorização ambiental para instalação e funcionamento de atividades. Ela diz que o Conselho Municipal de Meio Ambiente deve existir. Ela diz que o sistema municipal ambiental deve existir. Os instrumentos ambientais, plano municipal, banco de dados, relatório de qualidade do meio ambiente, zoneamento, normas e padrões ambiental, licenciamento, estudo de impacto ambiental, análise de risco, auditoria ambiental, educação ambiental, mecanismos. Hoje nós temos uma única pessoa trabalhando no sistema ambiental do município de Pedreira. Então eu acho que é necessário ampliar a participação de vocês no sistema da prefeitura. É importante, porque hoje uma só não vai fazer muita coisa. Nós temos auditoria, nós temos zoneamento, então é um levantamento. E isso aqui, gente, é desde 2003. E a gente não vê isso em funcionamento, não. O que precisa é a lei sair do papel, colocar em prática realmente. Né? Algumas ações pontuais estão sendo feitas, colocação de esportes, né, no dia da água, no dia do meio ambiente, é muito pouco. E a lei já contempla, dizendo que tem que existir programas continuados na área ambiental. E esses programas, eles não podem ser feitos pontualmente, não, no dia da água, no dia disso, a poluição, não. Tem que ser um programa continuado, é realmente um trabalho que precisa de uma mão de obra que está saindo daqui capacitada, ser incluída no mercado. Não tenho dúvida que será necessário. Será necessário. E na nossa administração, não tenha dúvida, meritocracia, concordo com o candidato, é o melhor método para se trazer pessoas para trabalhar no meio ambiente. Eu acho que, se nós formos ver, a lei é como a lei do SUS, fantástica, mas no papel. Na prática, infelizmente, então, na nossa administração, nós vamos tirar essa lei do papel. 2013. Obrigado. Mais uma vez, a gente não se manifestasse nesse momento da sabatina com relação a aplausos, ou várias, ou qualquer tipo de manifestação. Por favor, só essa vez. Vamos deixar para as considerações finais, quando eles se apresentarem novamente, aí se manifestar. Peço também as comitivas para que não façam, ok? Que não puxem o couro da palma. Para a gente deixar o ambiente bem ameno, bem tranquilo. Mas você tem mais um minuto, se você quiser continuar. Eu acho que é fundamental, né, que a lei seja cumprida. Nós temos leis demais no país, não é só no município de Pedreira. Temos leis aqui demais, principalmente essa de lei ambiental, que eu acho ela muito boa, mas já está precisando de uma revisão. Então, por que não se montar um fórum aqui na instituição, aonde essa lei possa ser revitalizada? Eu acho que é necessário, o momento é muito propício, e que se saia uma proposta de revitalizar essa lei 1182 de 2003. Devolvendo a bolinha número 2 para a caixa. A segunda questão é quanto ao Conselho de Meio Ambiente. A preocupação com a qualidade ambiental vem crescendo nos municípios brasileiros. Por isso, têm sido criados mecanismos para aumentar a consciência e promover a mudança de hábitos e de comportamentos. Cada vez mais a população, juntamente com o poder público, tem sido chamada a participar da gestão do meio ambiente.
desse modo, como o senhor entende a importância de um Conselho Municipal de Meio Ambiente e de que modo iria promover a sua criação? O Conselho já está criado. Pelo sorteio foi o Dr. Raimundo. Sabe que seria é bom, é mesmo. A lei do Conselho Municipal, ela já está criada, né? É a lei 1215 de 2004. Essa lei, 2004. E uma coisa que chama atenção nessa lei é que é necessária uma participação paritária. E que essa lei, esse conselho, né, que já está criado, mas que, ao meu ver, necessitaria de um renascimento. Porque a mobilização da comunidade, a conscientização da comunidade, ao meu ver, ela não ocorreu na criação da lei. Então não houve uma participação efetiva na comunidade. Não houve. Em 2003, 2004, eu estava aqui ainda, né? Estava na gestão, e não houve essa participação efetiva da comunidade. Não houve. Eu acho que é necessário, né, que haja uma participação efetiva da comunidade, e aí sim nós teremos um conselho criado, vindo das bases e principalmente atuante. Porque um conselho meramente em lei fica como o Código Ambiental, ineficaz, ineficiente, sem função nenhuma. Então o Conselho Municipal do Meio Ambiente, ele precisa ser revitalizado. Precisa. Porque hoje nós não vemos a atuação do Conselho. Eu, pelo menos, não vejo. Na cidade de Pereira eu não vejo ainda a função do Conselho tomando atitudes que estão na lei. Eu acho que é necessário que a gente possa rever essa lei também. E colocar em prática as ações do Conselho. O Conselho é fiscalizador. Ele pode não ser deliberativo para determinadas ações, mas ele pode determinar através de resoluções o que deve fazer. Ele deve ser consultivo. Então, indústrias, comércio, serviços, ações dentro do município precisam que o Conselho tenha a sua posição. Eu quero instalar uma pequena fábrica de, seja lá de que for, eu vou precisar de uma resolução do Conselho, eu vou precisar de um licenciamento. Então, é necessário um Conselho atuante, capacitado nessas ações ambientais. Serviço, muitas vezes as pessoas acham que o serviço, né, de transporte, a destinação, você compra um celular, todo mundo aqui tem celular, o professor precisa ligar, mas ninguém se preocupou ainda como é que vai fazer na hora que você que tem o iPad, mais sofisticado que você tem agora, o iPhone 10, né? Você tem o iPhone 10, eu tenho aquele, o nome daquele lanterninha, né? Então, mas ninguém se preocupa com a bateria dele. Na hora que for descartar, não tem que ter uma destinação correta? Vou deixar um minuto. Agora o Jobs de Pereira. Bom, com relação à criação do conselho, o Raimundo, na época, era vice-prefeito do município. Tenho certeza que deve ter participado da criação desse conselho, e hoje vereador também. E nós, efetivamente, o conselho, praticamente, ele está criado no papel, como o Raimundo aqui falou, mas ele não aconteceu ainda. Então é importante que as instituições participem desse processo. Tanto assim que aqui vou dar um exemplo. Conselho Municipal de Cultura. O Conselho Municipal de Cultura, ele foi criado
E nós entendíamos que seria importantíssima a participação da Universidade Federal, como também do IFAL, na participação da composição do Conselho. Mandamos um projeto de lei de emenda para a participação na Câmara de Vereadores. Esse projeto ficou lá 6 meses para ser aprovado. Nós tivemos uma dificuldade muito grande com relação à questão de aprovação de determinados projetos, esse nem tanto polêmico, mas eu acredito que é importante cada um de vocês analisarem qual vereador vai votar, porque a gestão, ela tem que haver a crítica do vereador de oposição ou de situação, mas ele jamais pode, de alguma forma, atrapalhar a participação das instituições dos conselhos municipais. Está aqui protocolado a participação do IFAL. Eu não vou abrir conselho com as mesmas pessoas que são do Conselho de Saúde, que são do Conselho de Cultura, com o Conselho de Turismo, com todos os outros conselhos, Conselho de Segurança, de Defesa Civil. Praticamente as mesmas pessoas participam de todos os conselhos. E é importante que haja o interesse dessa juventude, dos professores aqui do Instituto Federal, na participação do Conselho das políticas públicas de meio ambiente, que ela, hoje, ela tem ação continuada. Apesar de a gente não ter uma estrutura fiscalizatória no município, mas a estrutura fiscalizatória existe. As licenças ambientais acontecem. E é um campo de trabalho para vocês, porque vocês poderão participar de empresas na elaboração de projetos ambientais para habilitar a empresa a receber o licenciamento ambiental. Isso é uma coisa importantíssima. Então, política de meio ambiente não é uma coisa simples, é extremamente complexa. Vou dar aqui um exemplo, e aqui eu quero até externar o convite. Amanhã vai haver inauguração lá do prédio da entrada da APA da Marituba. Aquele prédio, ele foi conseguido os recursos da Vega Codevasso pelo nosso vice-prefeito atual, o candidato a vice, Ronaldo Lopes, como secretário de Meio Ambiente do Estado de Alagoas, para poder fazer dali um programa de geração de emprego e renda e desenvolver o ecoturismo. Ali vai se colocar as pessoas que produzem lá o artesanato, o beiju, os produtos da farinha e de qualquer outro tipo de produto, peixe, que é produzido dentro da APA, para poder ter a integração do homem que mora lá, que não tem que se virar. Ele vive lá desde que se conhece e dá a condição dele ter renda. Então, as políticas de meio ambiente, o IMA é uma ação fiscalizatória. Essa obra demorou a sua inauguração, porque o IMA autuou a empresa, uma empresa local, em fechamento de um posto de combustível na sua sede, e, coincidentemente, 3 dias depois, foi incendiado aquele prédio. Então, a gente fica muito triste com certos acontecimentos, mas a obra já está restaurada. E amanhã é a inauguração, mas as políticas de licenciamento ambiental, obrigado, professor Paulo, elas estão acontecendo de forma efetiva. O sistema ambiental, ele existe, há um controle. O Comitê de Bacias, está aqui o Marcelo Oliveira, que é o vice-presidente nacional do Comitê de Bacias do Rio São Francisco, que é importante se colocar. O estudo de impacto ambiental citado na lei ali, ele compõe um projeto para poder haver a liberação. Ela está na lei, mas já acontece também. E nos programas continuados de meio ambiente, não se acontece, eu já falei isso anteriormente, nos dias comemorativos alusivos à questão do meio ambiente. A Rose que tem essa missão de integrar vocês com a gestão de meio ambiente aqui no município. E outra coisa, vocês é que têm que fazer parte disso. Participar efetivamente. A educação ambiental é importante acontecer, mas com a participação de vocês. Muito obrigado. Para agilizar mais, para não ter que ficar sorteando, visto que somos só 2, revezamento. Quando um começa, a sessão seguinte, o outro começará. Ficar mais dinâmico e menos enfadonho esse sorteio de cartas marcadas. A terceira questão é sobre o Plano Municipal de Resíduos Sólidos. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei número 12.305 de 2010, estabelece em seu artigo 8º um rol de instrumentos necessários para o alcance dos objetivos da política, sendo que os planos de resíduos sólidos são
um dos principais e mais importantes instrumentos, podendo ser elaborados a nível nacional, estadual e municipal. Enquanto futuro gestor, o senhor prevê a elaboração dessa política pública? Agora é o candidato Márcio que começa. Em 2011, se eu não me engano, o município de Penedo, ele foi contemplado, eu não estava prefeito, ele foi contemplado com R$250 mil para a elaboração do plano de saneamento, que compõe o plano de resíduos. O plano de saneamento, ele elabora 4 eixos: o esgotamento sanitário, o resíduo sólido, o abastecimento d'água e a drenagem urbana. É importante se colocar que esse plano de saneamento ele tem que estar integrado com todo o Sistema Nacional de Saneamento e com o nosso Estado também das Alagoas. O governo do Estado ele vem elaborando o plano estadual de resíduos, especificamente de resíduos, mas não de saneamento, que seria uma obrigatoriedade dos municípios. Infelizmente, naquela época, o termo de referência do projeto, os professores aqui devem saber o que é termo de referência. Termo de referência é você descrever no papel a forma como você vai elaborar o projeto, colocar passo a passo tudo aquilo que você vai fazer lá na frente. Infelizmente, por falta de qualificação, da elaboração do termo de referência, da contratação da empresa, mediante um procedimento licitatório esteado na 8666/93, que é a lei de licitações públicas, a gente conseguiu aprovar, fizemos a licitação, a empresa chegou a ser contratada, mas quando foi na aprovação, o Ministério das Cidades, que é o ministério responsável a nível de Brasil, ele cancelou pelas falhas técnicas elaboradas no termo de referência. Isso foi um dos muitos pepinos que nós encontramos quando assumimos a administração lá atrás, inclusive com salário de servidores atrasados. E, através do Marcelo Oliveira, que está aqui presente, junto com o Anivaldo Miranda, que são alagoanos, Marcelo Penedo, Anivaldo de Maceió, a gente conseguiu agora R$500 mil para poder fazer um plano de saneamento integrado da nossa cidade. Esse plano é imprescindível acontecer. Ele é o norteador, ele é o instrumento necessário para que a gente possa fazer a captação de recursos para o saneamento básico da nossa cidade, uma obra estimada em mais de R$120 milhões. A Prefeitura já concluiu as obras das lagoas de decantação do esgotamento sanitário, que será tratado de forma anaeróbica, aqui próximo às margens do São Francisco, na estrada que vai para a Ponta do Fim. Então, sem esse plano, a gente não consegue avançar no meio ambiente. A Prefeitura tomou iniciativa, buscou o apoio das instituições, exemplo do Comitê de Bacias. É um plano imprescindível e não tenha dúvida que vamos dar continuidade a esse projeto, porque ele já foi iniciado e vamos concluir para que a gente possa fazer com que a gente tenha saneamento básico tratado no município de Penedo, dando respeito social à questão do meio ambiente, que talvez seja a área que mais degrada o meio ambiente, é o esgotamento sanitário, que é colocado in natura, tanto no Rio como nas ruas de Penedo. O plano municipal de resíduos sólidos entrou pelo saneamento básico, né? E esqueceu o resíduo sólido. O resíduo sólido aqui na cidade de Penedo se chama lixão. Se chama lixão. Todos conhecem. Todos sabem onde fica. Então é lixão. A política de resíduos sólidos no município de Penedo hoje é lixão. Se foi aterro sanitário, foi há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás. Então hoje tem que se estudar, tem que se planejar. Sou a favor do saneamento básico, sim, mas eu acho que o resíduo sólido é fundamental. Hoje nós precisamos ter uma política, não de coleta seletiva, mas um processo de seleção de alguns elementos, entendeu? Do lixo, que vai diminuir muito, inclusive com redução de despesa para a prefeitura. Né? Hoje nós temos uma ONG aqui na cidade de Penedo que está fazendo esse papel. A ONG o Bom Samaritano, onde ele contactou com algumas famílias e sai
em dias pré-determinados, com carroção, com um trator dirigido pelo próprio presidente, coletando garrafa PET, coletando vidro. Então, é muito incipiente, né, para uma cidade como Pedreira, que deve ter uma quantidade de coleta de lixo extremamente alta, né, em função de que está faltando educação, está faltando educação ambiental. E por que não se fazer lá no lixão? Nós visitamos recentemente e nós dissemos, nós vamos melhorar, nós vamos acabar com esse lixão e vamos tentar fazer um aterro sanitário. Tem que ser feito um aterro sanitário, né? Consorciado, eu acho que é o caminho mais correto. O Condesul contempla. O Condesul contempla o consórcio para resíduos sólidos. Então, por que não pegar essa linha e implantar um aterro sanitário tecnicamente, ecologicamente correto? E para que se dê mais longevidade a esse aterro, por que não começar a educar os nossos jovens desde as primeiras idades, né, para que façam sua coleta seletiva dentro de casa? Porque você vai colocar a latinha de cerveja, que é que você vai colocar a garrafa do refrigerante no lixo? Se você retira esse material na sua própria casa, o caminhão, quando passar para fazer a coleta, já vai pegar uma quantidade muito menor. E se for o caso, por que não se dá estrutura àquelas 27 famílias que hoje vivem do lixo? É uma coisa impressionante. Só sabe quem vai lá. Só sabe quem vai lá. É pobreza. Versa sobre o ecoturismo, promoção do ecoturismo. O ecoturismo representa um segmento da atividade turística que tem por objetivo utilizar de forma sustentável o patrimônio natural e cultural de uma região, além de incentivar a conservação e a busca da formação de uma consciência ambientalista por meio da interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar das populações envolvidas. Nesse cenário, o desenvolvimento da atividade turística sustentável apresenta-se como tema de suma importância no ambiente contemporâneo, haja vista a necessidade latente de se conciliar atividades econômicas com a preservação do ambiente natural. Em seu programa de governo, está prevista a implementação de ações voltadas para a promoção do ecoturismo na cidade de Penedo. Começa o candidato Márcio Beltrão com a palavra. Tive um andamento em parceria comigo, inclusive aqui fiz um convite para todos os alunos amanhã participar da inauguração da estrutura na entrada da APA. Para quem não sabe, é na estrada que vai para Piaçaba do Sul, mais ou menos, eu acho que uns 7 ou 8 quilômetros daqui, né, do lado esquerdo. Importante se os professores pudessem levar os alunos para conhecer a estrutura ali colocada. Já existe a participação integrada do IMA, da Prefeitura e também do SENAI, para que a gente possa qualificar e capacitar os cidadãos ali que residem na elaboração de projetos de gênero gastronômico. A ideia é a galinha de capoeira, o pescado para a gastronomia e também a questão do artesanato, onde a gente vai se contratar designers para poder fazer com que a gente faça a produção de artesanatos qualificados para venda naquele posto que vai ser inaugurado amanhã. Com relação à questão do Rio São Francisco, a Prefeitura, em parceria com o IFAM, está construindo uma marina pública no Barro Vermelho, que tem sido comentado nas ruas que é o novo Barro Vermelho. Nós estamos dotando uma estrutura nova em todo o bairro, em parceria com o governo de Alagoas, a pavimentação de todos os eixos viários, em pavimentação asfáltica, para dar maior conforto para o transporte coletivo de ônibus. O Barro Vermelho foi um dos bairros contemplados nessa questão, para dar melhor acesso às embarcações. É uma marina que vai ter 36
embarcações. A Prefeitura está fazendo a reforma das orlas, inclusive ali no Barro Vermelho também. Nós estamos dotando de infraestrutura aprazível a Rua do Pescador e a orla com um grande calçadão e com a pavimentação asfáltica de um lado e do outro em piso intertravado, para ali aos finais de semana fechar a rua e ser o domingo de lazer dos cidadãos independentes e de todos os nossos visitantes. Ao outro lado da orla, da mesma forma, nós estamos também fazendo com que haja uma qualificação integrada, não somente no ecoturismo, mas no turismo da agricultura, do agronegócio, em parceria com as cooperativas de núcleo 1 e núcleo 2, na questão da fabricação de farinha, de produtos artesanais, do doce, e isso todo turista que vem visitar, que não conhece a forma de fabricação artesanal, eles têm o interesse de aqui poder conhecer a forma de se produzir esse tipo de produto. Então é importante se colocar que a APA da Marituba, que nós falamos agora há pouco, ela foi criada no ano de 1989, quando Fernando Collor de Mello era governador de Alagoas. E somente quase 2 décadas depois, que houve a elaboração do plano de manejo e efetivamente começou a acontecer o maior controle por parte dos órgãos de meio ambiente a questão do respeito ao ambiente daquela localidade. Estamos desenvolvendo também um projeto dentro da cidade, além do plantio de milhares de árvores, porque Penedo ainda é carente de arborização de verde, que é muito importante se colocar e se preocupar com essa questão, tanto com a biologia, com o meio ambiente, a integração dos animais silvestres, como também com o verde. E nós, além daquela região que vai da Rua Joaquim Mazzoni, por trás do SAAI, ali naquela parte baixa, em direção ao Barro Vermelho, até aquela rua do Beirão, que é aquela rua por trás da Faculdade Raimundo Marinho, ali será um grande parque de ecoturismo, com 31 hectares de dimensões. Esses recursos eles serão oriundos de onde? Oriundos das multas aplicadas pelo Instituto de Meio Ambiente do Estado de Alagoas e colocado ali a recuperação de pelo menos 21 nascentes que lá existem, mas estão degradadas com o tempo. Inclusive, uma delas, muito famosa e faz parte dos livros de história da nossa cidade, a Pica da Torreira, onde as pessoas de maior fé remontam que ali aconteceram milagres mediante a aparição de uma ação. Então, é importante se colocar que nós estamos desenvolvendo Marina Pública, o Parque de Turismo, a APA da Marituba, o turismo da agricultura do campo. Então, graças a Deus, esses projetos vão dar continuidade, se Deus quiser, implementados para colocar à disposição de todos vocês e dos nossos visitantes. Inicialmente, eu queria dizer ao candidato que, quando eu falei em aterro sanitário, eu não disse que seria a prefeitura. Uma PPP, hoje eu falei em consórcio, isso até que o Cone Sul tem no seu documento, que pode ser feito um consórcio intermunicipal. E um consórcio intermunicipal, logicamente, tem que ser através de uma PPP. Segundo, eu não sou contra a coleta seletiva, não. Muito pelo contrário. Se a coleta seletiva já estivesse sendo feita corretamente, nas secretarias, nas escolas, estivesse lá nas escolas educando as crianças, não custa nada, o veículo azul, estava aquele lixeirozinho, então a criança já começaria a estar ali, na própria prefeitura, na secretaria, onde tivesse já uma seleção prévia para aqueles resíduos, então facilitaria e muito, e já começaria a ser uma redução do lixão. Em relação ao ecoturismo, eu acho que Penedo está carente. Está carente. Nós temos belezas naturais, nós temos pontos turísticos a serem implantados, implementados, nós temos ilhas belíssimas aqui na frente da cidade de Penedo. Nós temos o Vale do Marituba, e há anos esse Vale do Marituba vem aí, é o Pantanal alagoano, é isso e aquilo, e não sai do papel.
e não sai de papel. Milhões de reais já foram gastos ali, né? Colevados, desvio, meio mundo de dinheiro já foi colocado ali dentro e não sai de papel. E não sai de papel, então. O ecoturismo precisa também ter vez e voz. Você tem o Barco Marituba, você tem as ilhas aqui de frente, você tem ali a cooperativa do famoso Pico do Jonas, quem deve conhecer, né? Um ponto que pode ser a cobertura e o monte está lá funcionando, né? Com uma certa dificuldade, mas está funcionando. Então, eu acho que o ecoturismo, inclusive, para dar emprego para muitos de vocês que estão se formando. Eu acho que é fundamental a inclusão de vocês no mercado de trabalho. No ecoturismo, entender que tem mercado para isso. Precisa ter uma gestão, entendeu, com foco nessa área. E aí eu não tenho dúvida que o mercado de trabalho vai ser aberto para vocês. Na nossa gestão, a implementação de ações voltadas para o ecoturismo, promoção, né, a promoção. Agora você fazer um ecoturismo na ilha, aqui em São Pedro, com os esgotos sendo lançados in natura no Rio São Francisco. Aqui, o vice-presidente da bacia, o que foi aqui em Penedo hoje, né? O cuidado com as matas ciliares, com o reflorestamento. É uma coisa que precisa ter um ponto final. Então, o ecoturismo também depende disso. Se você vai utilizar o Rio São Francisco, se você vai utilizar as lagoas aqui, então você precisa de, no mínimo, um saneamento básico que esteja funcionando. Tem a lagoa de decantação? Tem. Mas tem algum coletor já funcionando para mandar para lá? Não, porque tem falta bomba de... Não tem. A água, ainda estamos com canos de amianto. Eu acho que vocês não sabem nem o que é isso, mas as caixas de amianto já saíram de moda. E tem canos aqui enterrados na cidade de Pedreiro e o pessoal tomando água, com água sendo transportada em cano de amianto. Então é preciso muito mais do que ações de lei, mais uma ação efetiva, mais uma ação concreta, para que a gente tenha um ecoturismo forte. O Vale do Marituba é fundamental explorar, muito. Se você for aqui para a Marituba do Peixe, você tem aquelas pessoas que usam na palha do Uricuri para fazer peças artesanais belíssimas. E eu pergunto, estão replantando, estão reflorestando, porque vai chegar um dia que vai acabar. E a inclusão social através de trabalho artesanal vai acabar. Então, tem que ter um manejo ambiental ecologicamente correto. E aí precisa de gente especializada para fazer isso. Vai precisar de gente, porque aquelas pessoas fazem trabalhos belíssimos, né? Belíssimos, e que precisa de uma manutenção do seu matéria, da sua matéria-prima. E essa matéria-prima precisa ter um manejo ecologicamente correto.